receber o bispo, em nome de Jesus, que louvor a Deus. Aplauda Jesus aí, Paulo. Amém? Glória a Deus. Nem sei o que é, mas é forte. Amém? Igual o café? Igual o chá dos bispos. Vocês tomaram o chá do bispo aí, tomou, né? Tá chique, tá? Eu também tomei lá. Depois ele vai falar os benefícios que tem no chá aí, tá? Aí o pessoal vai fazer fila lá, em nome de Jesus. Ele é bom para a imunidade. Vamos aplaudir Jesus de novo, querido? Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bem, Glória a Deus. privilégio receber vocês aqui. O pessoal está aí desde madrugada, né? Eu estava sorrindo que ontem cheguei e a pastora, eu como de prática, fui limpar a cozinha, essas coisas assim que o marido faz para ajudar a mulher. E a pastora disse assim: você não vai preparar a mensagem? Não. Porque é interessante, irmãos, quando Deus trata comigo, Ele já me fala, o mais difícil para o pregador é saber o que Deus quer falar. Se você sabe, você está tranquilo. E nós estamos num tempo de Copa, né? E hoje, eu estava falando com o Júnior, com o Daniel, meu filho até passa mal. Chega até a chorar, parece que ele está lá dentro do campo. E é interessante no campo de futebol, na época de Copa, que nós temos 11 jogadores lá. O goleiro, a função dele, ele tem que saber o que ele quer fazer dentro do campo. A função dele é defender, não deixar de maneira nenhuma que a bola atravesse a linha do seu gol. E um goleiro fica satisfeito de pegar a bola depois da linha. Os zagueiros, eles têm que defender, a função deles dentro do campo é essa. Porque o time que vem atacar, eles vão atacar e tem que ter defesa. O meio de campo, ele vai fazer a ligação. Às vezes ele é defesa, às vezes ele é ataque. E o atacante, a função dele é marcar gol. Então, quando os jogadores eles entram dentro do campo, eles vão dar tudo de si. Mas é muito importante que cada um entenda o seu papel dentro do campo. Amém. E eu gostaria muito de falar disso nessa manhã, não do futebol, mas o tema que Deus colocou no meu coração nessa manhã para falar para príncipes e princesas do reino de Deus, fala sobre, você vai colocar para mim, Júnior? Entendendo o seu papel dentro do reino de Deus. É muito importante saber esse papel. E eu fiquei maravilhado quando estudei a história de João Batista. Ali vai aparecer na tela, no capítulo 1, como surgiu, né? Nós sabemos que João Batista, ele nasceu de um milagre, a mãe era idosa e ele nasceu de um milagre. Mas entenda, querido, que nós temos filhos e nós damos a direção, ensinamos, educamos. Mas é prescindível, como João Batista, ele nasceu com um propósito. Ele sabia em que parte ele está dentro do campo do reino. Isso é muito importante. Entenda uma coisa. Quem trabalha com mecânica, quem trabalha com fazer móveis, ou quem trabalha em construção civil, quando você faz a primeira vez uma coisa, ela é muito demorada. E às vezes não sai perfeito. A segunda já é mais fácil do que a primeira. Quando você chega na 11ª, na 100ª, você já olha uma parede, você já sabe onde que você tem que fazer, ou uma construção, você já sabe qual as ferramentas que você vai usar, você já não vai perder o tempo como você fez a primeira vez. Como você vai vivendo, você vai aprendendo e você vai se encaixando. E é muito importante, você tem um chamado. Eu acredito que um dia você sentiu algo extraordinário, que foi assim, que comoveu o seu coração, não só na conversão, quando você entendeu que Jesus é a salvação, mas quando Ele te comissiona para algo. Ele fala assim: agora eu vou te colocar dentro de um campo. E como técnico que fica ali
e ele vê como o jogador está cansado, ou às vezes não está rendendo, ou às vezes ele tem que deslocar alguém para colocar um outro que esteja mais dentro do propósito do jogo, porque cada partida é uma, e o técnico ele é imprescindível, ele é importantíssimo ali fora do campo. Às vezes a pessoa fala, essa técnico não vale para nada, vale. A orientação dele, colocar o jogador no lugar certo e substituir. Às vezes quem está do não quer sair, mas quem está de fora, você sai, que no próximo jogo você é importante. Aleluia. Eu não estou te descartando, eu estou apenas te poupando, Amém. porque eu quero que para esse jogo você não está bem. Meu Para o Deus. outro jogo você está bem. Então entenda que em todo tempo nós estamos julgando as coisas, mas Jesus está nos observando. Glória a Deus. Só que tem momentos na nossa vida que a gente tem aquela chamada inicial. Lembra quando você se converteu? Você queria em todos os cultos, você chorava por qualquer coisa, você estava apaixonado, você estava tão feliz por Jesus. Mas à medida do tempo que foi passando, as circunstâncias foi tirando você do foco. Quem sabe nessa manhã Deus te trouxe aqui para fazer relembrar o teu chamado. Aleluia, Jesus. Ou quão distante você está do início, ou quão distante você está daquilo que Deus te chamou. Você está no campo, mas você não está rendendo como poderia render. Quando eu vejo a história de João, no capítulo 1, versículo 19, ele traz algo interessante. A própria leitura, ele vai explicar aqui. Abre aí comigo, 1,19, ou vai aparecer ali, para a gente poder ler junto. Este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Que jogador é você? Quem é você? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Porque havia uma expectativa em Israel, ainda há, eles ainda não acreditam no Jesus que nós cremos, mas havia uma expectativa na época de que Cristo ia vir. Então estavam questionando: porque um diferente é esse? Embora ele não fazia milagre, mas comia uma comida diferente, se vestia diferente, o culto dele era deserto, batizava pessoas, pregava sobre mudança de vida e de caráter. Glória. Eu não sou Cristo. O foco, o holofote foi para ele e ele falou: olha, nem Deus não me idolatra não, eu não sou Cristo. Aí continuando, e perguntaram então por quê? Então o quê? Quem você é, né? Tu és Elias? Imagina ser comparado com o profeta Elias, que fazia fogo cair do céu, e disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram depois: quem és? Afinal de contas, que jogador é você, sem nome, esquisito? Para que nós levemos respostas, porque alguém já estava de olho nele e mandou perguntar quem era esse homem, que homem estranho é esse? O irmão chamou a atenção, caiu na mídia. E nos enviaram. Que disse você mesmo? Quem você? Você pode se definir? Sinceridade, irmão, você que está aqui no ministério, você está dando o seu 100%? Você está 100% dentro da chamada, da visão que Deus te deu? Olha aí, Deus ó. Santo. Continua. Espírito Santo. Disse: eu sou apenas Uma voz. Meu Deus Santo. sou apenas um som de uma garganta. Meu Deus. Mas essa voz, ela não veio da terra, Ó, Senhor. ela veio do céu. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Amém, Jesus. Glória. Endireitai o caminho. Qual é a mensagem dessa voz? Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aleluia. Deus Santo e poderoso. Aleluia. Pode Senhor. continuar. Oh, Deus. E os que tinham sido enviados eram fariseus, Oh, Espírito Santo. cheio de pessoas, por isso, pode continuar. E perguntaram-lhe, disseram-lhe: por que você batiza? Ou que autoridade você tem? Quem é você para fazer isso? Deus Santo. Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, você não é nada.
E João respondeu dizendo: eu sou. Eu batizo com água, mas no meio de vós está Aleluia. a quem vós não conheceis ainda. Deus Senhor. Esse é aquele que vem após mim, Deus Santo e poderoso. que é antes de mim, do qual eu não sou digno nem de carregar ou desamarrar a sandália dos pés dele. Vocês estão com um foco em mim, mas eu não sou o principal, eu não sou a estrela, tem alguém que é. Vocês têm que olhar para mim, mas ver ele. Aleluia, Jesus. Nossa. Essas coisas aconteceram. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. E ele fala ali, né? Do outro lado do Jordão, Amém. onde João estava batizando. Amém. Agora nós vamos no capítulo 3 de João. Glória a ti, Senhor. Obrigada. Nós conhecemos João 3 vezes, porque Deus amou o mundo, né? O encontro de Jesus com Nicodemos. Quantos já não pregamos sobre isso? Mas eu quero destacar esse João 3, versículo 22, que dá continuidade à história de João Batista. Aleluia. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. E estava ali com eles e batizava. Embora, irmão, Jesus não praticava muito batismo, quem batizava eram os discípulos dele. Ora, João batizava também, mas em outra localidade, em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João. Mantenha só esse texto aí. Presta atenção, olha aqui para mim. Até então, o foco era João. Todos olhavam para João, porque era alguém que estava diferente do normal. Amém? De repente surge Jesus no cenário. Aleluia. Se você continua lendo aquele capítulo 1, você vai ver um momento, eu não destaquei ali, mas vai ver um momento, que João olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia. E dois discípulos dele abandonam João e passam a seguir Jesus só dessa fala. E você pensa que João ficou bravo com isso? Porque ele era dele. Vocês estão deixando de me seguir para seguir Jesus? Essa é a direção certa. Amém. Enquanto estão me seguindo, não podem errar. Quem segue Jesus não erra. É verdade. Glória a Deus. Mas olha só, aí ele só começou a ter um problema. João tinha muitos discípulos. João já estava com o nome já em destaque. Só que quando Jesus chega no cenário, divide o rebanho. Diga assim: quando Jesus chega no cenário, Quando Jesus chega no cenário. divide o rebanho. Divide a atenção. E os discípulos de João foram questionados sobre a questão da purificação. Havia um conflito e eles foram a João. Bota para mim, coloca então. E foram ter com João e disseram: Rabi, mestre, Senhor, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, eis é o Cordeiro de Deus. Se perdeu a ovelha por causa disso. Ele ali batizando. E todos vão ter com ele. Quer dizer, você está perdendo a sua popularidade com Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Você está perdendo a sua popularidade. Tem alguém competindo contigo. Tem alguém que é melhor que você. Glória a Deus. Eita, Aleluia. forte. E respondeu. Vamos falar. Tu és lindo, maravilhoso. João respondeu e disse: olha, irmãos, olha esse texto.
Vamos ler comigo? O homem não pode receber coisa alguma. Isso significa o seguinte: João tinha Deus está no controle. Amém. É, Deus. Glória a Deus. Engana o homem que acha que pode fazer alguma coisa. Verdade. Até Judas achou que estava enganando Jesus, né? Até Judas achou que traindo Jesus, ele estava se beneficiando. Não, estava dentro de um propósito Nossa. de permissão de Deus. Nossa. Deus não pergunta. Então, eu falo assim: olha, se ele está tendo essa autoridade, como eu também estou, nós estamos em pé de igualdade, e agora é um momento crucial do meu ministério, porque eu estou decolando. O meu ministério está reconhecido. O meu ministério está indo para os ares, eu estou sendo foco de todo o comentário. E agora chega alguém para dividir a atenção. Nenhuma autoridade. Ninguém pode receber autoridade do céu. Verdade, Pai. Glória a Deus. É, Deus. Forte. Vós sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou foco, eu não sou Cristo. Irmãos, eu sei quem eu sou. Ele falou assim: eu sei quem eu sou, eu sei que eu não sou Cristo, Aleluia. mas eu sei quem é o Cristo. O Cristo é Ele. Glória. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor. Nosso ministério ele tem que apontar Cristo. Amém, Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Não informa a forma, o método que você usa, a técnica, a forma de ganhar alma, a forma de ganhar a sua comunidade, mas o foco tem que apontar para Cristo. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Se o foco te vem, você é problema. Já vi faixas dizendo assim: ó, vem que o pastor fulano de tal vai orar, vai curar. É um monte de coisa que está acontecendo aqui, querido. Vem que você vai se curar. Mas será que Jesus quer curar? Será que Jesus falou que vai curar? Isso. Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele, não é aquele que quer se Isso. exaltar. Glória a Deus. O problema é você ganhar nome em Cristo. O problema é que nós estamos ganhando nome em Cristo. Eu oro para alguém é curado, em vez de eu mandar a fama para Jesus, eu que sou bom. É eu que faço. E João teve a oportunidade disso. Isso. E ele disse assim: eu não. Oh, Deus. Eu só apenas uma voz. Não esqueça. Sim, Senhor. Aleluia, Jesus. Dentro do campo, dentro do reino, eu sou apenas uma voz. Amém, Senhor. Eu sei quem eu sou. Sim. Uma voz. Oh, Espírito Santo. Mas não sou um profeta. Não sou alguém de destaque. Não sou alguém que está na mídia. Oh, Deus. E eu não sou Cristo. Oh, Jesus. Pai, tu és tremendo. Aquele que tem. Irmão, isso aqui. O dia estava pregando, a irmã falou assim: nossa, eu tinha dúvida sobre esse texto. Olha só. Olha o que João diz. De repente você não parou para prestar atenção nesse texto. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que lhe serve, que lhe ouve, lhe assiste, ele alegra-se com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Manda esse texto para mim. O que João está querendo dizer? Respondendo aos seus discípulos. Quem é o noivo? Jesus. Aleluia, Jesus. Quem é a noiva? A igreja. E quem é o amigo? Nós. Amém, Senhor. Diga assim, você pode dizer: eu sou amigo do noivo. Eu sou amigo do noivo. Aleluia. Aleluia. Mas a noiva não é Glória. a igreja não é minha. Aleluia. A igreja não é sua. Aleluia. Nem o ministério. Aleluia. Nós, entenda uma coisa. Tu és maravilhoso. No momento que eu estou decolando, eu entendo que eu tenho que abaixar. Isso aí. É, Deus. Em nome de Jesus. No auge do meu nome, eu entendo que o meu tem que se cair e o Cristo tem que vir. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então ele fala assim: ó, Oh Deus, santo, santo é teu nome, a Jesus. esposa pertence ao noivo. Oh Deus maravilhoso. É natural que as pessoas vão me deixar para segui-lo. É natural que o meu ministério vai dar lugar ao ministério dele, porque eu não tenho ministério, o ministério é dele. Eu sou apenas uma voz. Nós, irmãos, pregamos todos os domingos em nossas igrejas. Os pastores que não conseguiram chegar aqui devido a acidente, olha, nós somos apenas vozes. Isso.
Mas a ovelha, a noiva que você está pregando, que cada um de nós somos uma noiva, a noiva não nos pertence. Amém. Porque ele fala assim, eu sou amigo do noivo, mas a noiva não é minha. Aleluia. Porque os discípulos estavam questionando que Jesus estava crescendo e ele também tendo perder ovelhas por causa de Jesus. Ele falou assim, está vendo essa noiva que eu estou cuidando? É dele. Aleluia, Jesus. Eu desejo. Oh, glória. Glória a Deus, Senhor. O Aleluia. povo que me segue Jesus. Aleluia. Ele é o meu. Você pertence a ele. Irmãos, precisamos passar isso para a igreja. O noivo está chegando. Aleluia. Nós somos os maquiadores da noiva, né? Nós estamos ajudando a preparar a noiva para encontrar com ele. Aleluia, Jesus. Quando as pessoas começarem a colocar um foco em você, você fala assim, eu sou apenas uma voz. Aleluia. Senhor. Glória. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele diz essa frase maravilhosa. Oh, Espírito Santo. É necessário que Jesus cresça. Amém, Jesus. E eu digo, Forte, hein? Jesus. o início do ministério dele é o fim da minha missão. Amém, Senhor. O crescimento do ministério dele não é um fracasso do meu. Não. É uma continuidade, porque na verdade o meu ministério não era meu, era dele também. Sempre foi. Aleluia. Vocês estão agora seguindo. Lembra daquele que eu falei? Eu batizo com água. Aleluia. Para arrependimento, uma consciência de mudança. Eu estou numa direção muito radical. Mas ele batiza com Oh, fogo glória. e com espírito. Ele batiza por dentro. Ele batiza o caráter. Ele batiza a personalidade. É impossível alguém que é batizado por Jesus não ser mudado. Em nome de Jesus. Isso é verdade, Pai. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Irmãos, eu não tenho 5 anos de ministério. Oh, Deus, tu és Já vi tremendo. muita coisa. Oh, Espírito Santo. Mas a gente saber trabalhar com sucesso é problema. Quantas vezes eu andei pelas igrejas e a igreja lotada? Falei, meu Deus, eu quero uma igreja assim. Não pode dizer você também, quem começou, a gente no início não falava isso. Não que mudou alguma coisa, mas isso já não é mais parte do meu coração. O fato de ter uma igreja lotada ou não, ou de estar em foco. Só vale a pena estar em foco se o nome de Jesus vai ser exaltado. Aleluia. Mas o meu não. É necessário que ele cresça Em nome de e Jesus. que eu venha de Pai. dentro. Em nome de Jesus. Uma consciência. Eu fiquei assim maravilhado, porque Muito obrigada. ele traz uma resposta de convicção de fé muito grande. Porque, irmãos, ninguém aqui é igual a João Batista. Nenhum de nós pastores, nem os pastores com igrejas mais lotadas da nossa qualidade eram igual a João Batista. Oh, Senhor. E ele disse assim, olha, eu não sou importante, ele é. E Amém. quem pensa que eu diminui. Amém. Mas ter uma consciência de que teu ministério, porque, irmãos, humanamente, todos nós gostamos de massagem no ego. Todos nós gostamos de elogio. Todos nós gostamos assim, você está, de repente, e alguém te cita. Eu lembro até, eu falei aqui nos irmãos, uma vez eu estava no show do 88, na época que tinha aqueles shows, e estava ali em Barros, lá, ela ia cantar, e eu estava perto do palco com meus filhos, que eram pequenos. E eu estava perto do palco para poder eles conseguirem enxergar melhor. De repente o Silas me vê lá de cima. Eu não pedi para subir. Eu só estava ali. E ele falou, deixa pro Paulo, meu amigo. Não, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E eu subi com os meus filhos. E a gente assistiu Catedral, assistiu ali em Barros pertinho. Aí você, me reconheceram no meio de uma multidão de quase 15 mil pessoas. Querida, glória é de Jesus. Aleluia. Se alguém te reconhece, a glória é de Jesus. Mas essa manhã eu vim aqui colocar isso para os irmãos, que não é importante quem eu sou, mas quem ele é. Aleluia. Numa versão renovada ou transformada, o versículo 29 diz assim, e o noivo que se casa com a noiva, é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele, de ouvir. Quando ele fala, se os irmãos for prestar atenção, quando ele fala desse versículo, ele fala do noivo, fala da noiva, fala do amigo, e depois ele fala do esposo.
Você reparou isso, versículo 29? Olha só. E alegra-se, primeiro ele serve o noivo, ele fala, assiste, ele ouve. Para fazer isso tem que ter intimidade. Nós temos que ter muita intimidade com Deus para entender o propósito da missão que nós temos. Eu estava falando com, acho que foi com o pastor Carlos, falei também com o pastor que coordena a MCL. Eu sei o meu propósito, eu nasci. Eu nasci para orar pelas nações. Eu fui em Israel, só Deus fez, praticamente morei um mês lá em Israel. Eu, com uma cama que aluguei, e o café da manhã, estrada, todos os dias. Diz que eu fiquei até mais magro quando eu voltei de lá. Agora, para ano que vem, há um chamado para a gente ir a Dinamarca. Nós temos um convite para ir a Barcelona, para ir a Londres. E qual é o propósito disso? Orar pelas nações. Aleluia. Às vezes Deus me tira daqui para orar por uma nação, e Ele me fala, nós estamos hoje, Ele fala para, domingo eu quero você em tal lugar. E eu tenho que me virar para estar lá. Porque, não que eu seja importante, irmãos, às vezes Deus desloca a gente e fala assim, puxa vida, tem tantos pastores, né? No local lá tem tantos pastores, por que eu ir lá? Entenda do técnico? Às vezes o de lá está cansado. E eu preciso de um jogador lá para jogar aquela partida e sair de lá. Nós somos apenas instrumentos, apenas vozes dentro desse reino. Mas termino dizendo o seguinte: é importante você saber qual é o seu papel dentro desse reino. Se você entende isso, lembra da construção que eu disse? De algo que você começa a fazer e na hora que você começa, você não sabe muito bem, mas depois da centésima vez você está fazendo de cor. Da mesma maneira, somos nós no reino. Se eu sei a minha posição, eu não vou sair do lugar que Ele colocou. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar para você. Espírito Santo de Deus. Deus, te agradecemos por essa honra e entendemos, Senhor, que sou apenas também uma voz. Mas me alegro em dizer que somos amigos do noivo. Amém. Mas mesmo sendo amigos do noivo, nós também fazemos parte da noiva. Amém. Deus. Senhor. E te agradecemos, meu Deus, porque se de alguma maneira essa palavra surtir algum efeito, de fazermos, ó Deus, de repente, falar, Deus, eu quero voltar ao padrão. Amém. Deus. Voltar ao meu chamado, com tantas coisas, Senhor. Oh, Perseguições, difamações, que tirou a gente do foco. oh, Espírito Éramos Santo. ganhadores de alma, às vezes estamos apenas colocando as cercas para as ovelhas não saírem, mas mesmo assim algumas escapam. Oh, Senhor Pai. Mas Deus, nessa manhã, Em nome de Jesus. refaz a nossa emoção, Oh, Senhor. refaz os nossos sentimentos, Refaz. refaz, meu Deus, Deus. aquilo que a circunstância tirou. Em nome de Jesus. Começamos bem, Oh, Deus. como o Hebreus diz, corrige bem, quem nos desviou desse propósito. Deus. Mas devemos firmar, olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Oh, Senhor. Senhor, que o Senhor cresça e o nosso ministério, que não é nosso, é teu. As ovelhas que cuidamos não são nossas, são tuas. São noivas. Que cada um cuide bem da noiva, porque o esposo está chegando. Amém, Jesus. Deus, eu não posso casar com a noiva, porque a noiva é minha. Em nome de Jesus. Então, Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que nos foi dada, Amém, pelo Senhor. conselho, conselho dos pastores, Abençoa de teus Bob, filhos, Agora, Pai. que Derrama, tão Senhor. bondosamente vieram a esta casa, as irmãs, que Deus, Oh, Senhor. essas noivas de Cristo, que nos ajudou nesta manhã. Amém, Jesus. Deus, muito obrigado pela minha esposa, que tem sido, ó Deus, ela é minha esposa, mas ela é tua noiva, não dá para entender isso, mas eu também sou tua noiva. E nós queremos te agradecer nesta manhã, Pai, e te glorificar, Pai, que de alguma maneira a unção que o Senhor derramou sobre o nosso ministério seja renovada. Oh, Senhor. Que a unção, ó Deus, que possamos novamente colocar, porque sabemos que, como Jonas, se formos na direção contrária, nós vamos botar em perigo muitas pessoas. Senhor, tem misericórdia.
Não importa o que eu quero, se eu gosto de mim ou não. Nossa. Mas se tenho que ir, se essa é a tua vontade, seja feita a sua vontade. Amém, Senhor. Nós Nome abençoamos a de todos Jesus. nesta manhã, Amém. no nome do Senhor Jesus. Você pode dar um aplauso ao Amém. Senhor? Aleluia. Glória. Palavra abençoada, né, querido? Pode se acertar. Que Deus continue abençoando os